Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra a grande solenidade de Pentecostes, o dia grandioso da nossa fé, o dia em que a Igreja, formada pelos discípulos, recebe o Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava vivendo com os apóstolos, curando, operando milagres, ressuscitando os mortos, perdoando os pecadores, exortando a mudança de vida, exortando a conversão do coração, nosso Senhor prometeu o Espírito Santo. Os apóstolos, que foram os agentes passivos dessa escuta, não conseguiam entender, compreender quem era esse Paráclito, quem era esse advogado que o Senhor tanto falava, chegando ao ponto do Senhor dizer: é bom que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E naquele momento, os discípulos compreenderam e entenderam que se era bom para eles que o Senhor voltasse para os céus, maravilhoso era a vinda desse Espírito Santo sobre a humanidade. E como nós sabemos, a partir do 50º dia depois da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos em uma sala superior, onde eles já celebravam a Eucaristia, onde já tinham costume de se reunir. A primeira leitura hoje nos diz: e as portas fechadas, aconteceu algo extraordinário, que a partir daquele momento mudou a história da humanidade, a história daqueles apóstolos. Apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo ali fez com que Pedro, que antes tinha se acovardado e negado o Senhor, agora saísse anunciando o Evangelho. Esse Espírito Santo que agora fez com que os apóstolos todos, com exceção de João, abandonassem o Senhor no momento da crucifixão, eles agora fossem tomados por um ímpeto divino, onde eles saíram pelo mundo evangelizando, fazendo milagres e convertendo os corações para Deus. A partir daquele momento, começou para nós uma vida espiritual. Como assim, Padre? A partir daquele momento, os batizados se tornaram filhos de Deus. A partir daquele momento, os batizados receberam a grande promessa agora da eternidade. A partir daquele momento, os apóstolos, os discípulos começaram a entender, começaram a compreender que a obra não era deles, mas que a obra era de Deus. Porque tudo aquilo que eles estavam fazendo, multidões e multidões se convertendo, não podia ser humano, só poderia ser divino. E esse dom tão grandioso fez com que eles começassem a falar em outras línguas, para evangelizar, para catequizar, para anunciar o reino de Deus. Pentecostes não foi um fato isolado da igreja, foi o início da grande transformação.
Todos os dias, meus irmãos, esse Espírito Santo de Deus, ele ainda continua sendo derramado sobre nós. Quando nós começamos a empreender alguma coisa, e nós vemos que só Deus nos dá forças, que só Deus nos conduz, que só Deus nos ilumina. É claro que nós temos que entender e compreender que nós nos abrimos, damos a nossa parcela, mas Deus opera verdadeiramente a sua obra. Nunca mais a humanidade foi do mesmo jeito. Esse Espírito Santo de Deus, ele está em nossos corações, em mim, em vocês, onde nós somos bons, fazemos caridade, onde nós rezamos pelo outro, onde nós nos disponibilizamos a trabalhar pelo bem comum, onde a gente vê que muitas vezes não tem forças para determinadas coisas, e a gente vê que é esse Espírito que nos mantém de pé. Pentecostes não foi um acontecimento isolado, mas o início da grande revolução divina na história da humanidade. Vejam bem, o que seria de todos nós, o que seríamos de nós, se esse Espírito Santo não fosse derramado nas nossas vidas, para nos fazer amar, para nos fazer perdoar, para nos fazer ter paciência, para nos fazer continuar sonhando. Sonhando, sim. Não o sonho que é involuntário a nós quando dormimos, que não depende de nós, mas esse sonhar acordado que me faz tão bem, esse sonhar acordado que nos faz projetar a vida, que nos faz ter esperança em dias melhores, esse projetar, esse calcular em Deus, e com os auspícios de Deus, realizar aquilo que Deus quer, é tão bom para nós, principalmente nesse tempo agora de tão pesadelo, nesse tempo de um pesadelo tão grande. Nós nunca imaginaríamos passar por um terror tão grande no mundo. Todo mundo dentro de casa, todo mundo ter que se isolar, sem poder se divertir, sem poder abraçar, sem poder beijar, sem poder acarinhar as pessoas que gosta, tendo que manter distância. Hoje uma mãe partilhava comigo e dizia assim: ô padre, mas como é ruim receber o filho em casa e nem poder dar um abraço. Como é ruim, padre. E eu pensava e dizia: é verdade. Como é ruim a gente saber que tem tantos idosos que estavam caminhando espiritualmente de uma forma tão bonita e que agora estão privados da Eucaristia. É tão triste saber que no mundo tantas pessoas perderam o emprego, que no mundo tantas pessoas estão passando necessidade. É tão triste a gente saber que tantas e tantas pessoas estão sofrendo nos leitos dos hospitais, sem vagas. Eu já falei em algumas pregações, mas eu estava meio que incrédulo com esse terror que o mundo vem passando. Mas quando comecei a perder pessoas que conhecia, pessoas que conheço, que morreram com esse vírus, eu comecei a rezar mais,
Comecei a levar mais a sério e entender que a coisa verdadeiramente é crítica. É um grande pesadelo que nós vivemos, que verdadeiramente causa medo. Mas é preciso que nós entendamos, que nós compreendamos, que devemos sim fazer a nossa parte, ter os cuidados necessários, redobrar a higiene, seguir as orientações civis. Mas é preciso também que nós entendamos que agora, mais do que nunca, a minha vida, a tua vida está nas mãos de Deus. Hoje eu escutava o testemunho do meu diretor espiritual, meu segundo diretor espiritual da minha caminhada no seminário do ano de 2004, Monsenhor Rubião, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Maceió. Um homem santo, totalmente mariano, uma coisa linda, um sacerdócio lindo. E Monsenhor Rubião ficou internado mais de 40 dias. E eu até me emocionei em casa, ele dizendo, depois vocês olhem nas redes sociais, coloca Monsenhor Rubião Maceió, que deve aparecer o vídeo. Ele dizendo assim: meus filhos, tenham cuidado, eu chamo vocês de filhos, porque todo padre é pai, ele dizendo. Mas tenham cuidado sim, essa doença é terrível, não sei como eu saí dessa, só pelas orações de vocês. E o pior de tudo dessa doença é a solidão que ela causava ali no leito do hospital. Eu ali sozinho, sem poder receber parente, sem poder receber amigo, mas uma solidão tão doída. E eu parei para pensar, eu disse: meu Deus, não é que é verdade? E ali eu agradeci a Deus por tão grande exemplo que Deus me deu no meu segundo ano de seminário, meu diretor espiritual, e louvava a Deus pela vida dele. E ali eu dizia a Deus: Senhor, não permita que ninguém venha passar mais por esse problema. Graças a Deus, aqui de um modo particular, na nossa paróquia, na nossa cidade, nós não tivemos e não haveremos de ter nenhum caso, nenhum. Mas é preciso que nós rezemos, é preciso que nós sejamos obedientes. Uma pessoa hoje me dizia assim: ô padre, o senhor deve ter amanhecido hoje o dia triste, não é? Porque o ano passado foi tão lindo o encerramento da festa. Aí eu mandava o áudio para uma paroquiana e dizia assim: para mim é o momento de maior tranquilidade de espírito, por saber que na nossa paróquia Deus vem nos protegendo. Embora muitas pessoas não estão levando a sério, muitas pessoas não estão cumprindo aquilo que se pede, muita gente, muitas vezes que não pensa, vem de São Paulo, vai em outra cidade, vai em outro lugar e não zela dos outros. É uma graça a gente não ter ainda esse vírus. E eu dizia: não estou triste, estou em paz, estou feliz, porque graças a Deus esse vírus não bateu na porta da minha casa, não bateu na casa dos meus pais, não bateu nos meus paroquianos. Estou em paz. Vamos rezar. Sim, porque para nós é esse grande momento da gente estar de verdade sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, sendo conduzido por esse Espírito que é vida, que é santo, que nos conduz. É porque nesse momento da história, é claro que nós temos medo, mas nós temos sim um Deus dos céus que nos ama, que nos protege, que cuida de nós. Esse Espírito Santo que a igreja hoje celebra, que a igreja hoje comemora,
não é um acontecimento do passado, não, mas esse Espírito Santo atua para nos proteger, para nos fortalecer, para nos dar ânimo para seguir. Esse Espírito Santo derrama sobre nós a esperança, derrama sobre nós a fé, derrama sobre nós a piedade. Esse Espírito Santo que é vida, nos faz dormir e acordar em paz. Esse Espírito Santo que é vida, nos dá saúde. Esse Espírito Santo nos dá discernimento. É preciso sim clamar, é preciso sim pedir. É preciso pedir a Deus a graça de todos os dias sermos protegidos. É preciso sim pedir a esse Espírito Santo de Deus que venha aos nossos corações. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, hoje aqui em nossa paróquia nós celebramos também o dia do nosso padroeiro, o glorioso menino Jesus. Nós celebramos a infância de nosso Senhor Jesus Cristo, essa infância que é causa de santificação, e que tantos grandes santos da história, ao contemplarem a infância de Jesus, chegaram ao céu. Festejar o nosso padroeiro não é para nós de modo algum adorar, endeusar uma imagem de madeira, não. É para nós verdadeiramente um modo de viver. É preciso ter o coração inocente, sim. É preciso ter o coração puro, sim, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados. É preciso, sim, estar sendo conduzido por Deus. Todos aqueles que têm função de pastoreio, de condução, devem entender que está sendo conduzido por Deus. E ninguém melhor que o próprio menino Jesus a nos mostrar, a nos dizer, a verdadeiramente nos indicar o caminho dos céus. Ó, meus irmãos, como é bom a gente pastorear e estar em uma paróquia que a gente vê que muitas pessoas estão seguindo a igreja porque estão fazendo uma experiência única, salutar e divina com Deus. É muito bom pastorear quando nós vemos que os católicos estão rezando, que estão comungando, que começaram a entender que a nossa estadia aqui é passageira e é preciso passar deixando uma história bonita de fé, deixando uma história bonita socialmente, sendo uma pessoa de bem. É preciso de verdade ter consciência de que tudo aquilo que nós fazemos é por Deus, é para Deus, é para a glória de Deus. Vejam que nós já estamos praticamente há 60 dias celebrando missa todos os dias com a igreja vazia. Só a equipe de liturgia, um ou outro paroquiano que pede, que aparece, e graças a Deus eu não sou de negar ninguém entrar e participar da igreja, só peço às pessoas um pouquinho de prudência. Até nisso aqui na paróquia o nosso povo é tão obediente, né? Porque tem algumas paróquias que está agendando com a porta fechada porque o povo tende a invadir, e aqui graças a Deus foram obedientes às orientações e estão sendo. Mas a grande prova para mim de que tudo aquilo que nós fazemos é por Deus, é para Deus, é em nome de todos vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas o padre, ele tem a obrigação, amparado pelo Código de Direito Canônico, de oferecer missas pelo seu povo, pelo povo que a igreja confia, para que se salve, para que se santifiquem. E é preciso sim
que nesse momento nós formemos essa única igreja, esse único rebanho, rezando com Deus, estando em Deus, permanecendo em Deus. É preciso sim que nós nos alegremos e festejemos hoje com tanto amor, com tanto carinho, a Deus que nos protege e derrama sobre nós as graças e as bênçãos dos céus. E aí, algumas pessoas bem agoniadinhas, né? Dizendo: padre, mas o bispo pediu já para celebrar com 30% das igrejas. E eu dizia assim: olha, vamos deixar mais um pouquinho assim, vamos esperar mais um pouquinho assim. Não, padre, vamos começar a abrir. Não, bora esperar mais um pouco. Estamos caminhando bem, está todo mundo em paz. Se nós estamos acertando, se estamos caminhando bem, para que essa agonia de começar a aglomerar pessoas e que Deus o livre venha chegar? Não temos que ter esse pudor, muitas vezes essa falsa piedade. O momento é esse mesmo, é um momento de prudência. Vocês todos os dias têm a pregação em casa. Fiz questão de todos os dias celebrar a liturgia para vocês acompanharem, escutarem, assistirem no regaço acolhedor da casa de vocês. E ao longo desses 15 dias da quinzena do nosso padroeiro, tiveram Eucaristia todos os dias. E a partir de amanhã, todos os horários de missa na nossa matriz, vocês podem comungar. Então nada está faltando. Vocês estão recebendo Deus, estão tendo uma comunidade que ora. As nossas 27 comunidades estão adorando a Deus. Talvez um dos trabalhos mais bonitos da nossa diocese. Todo mundo adorando a Deus, todas as noites nas igrejas de 3 em 3, algumas de 4 em 4, mas todo mundo intercedendo, rezando. Aqui na matriz o dia todo, a adoração ao Santíssimo parou agora por causa da quinzena, mas estamos adorando, estamos rezando, estamos escutando a palavra, estamos comungando. É claro que melhor seria se nós estivéssemos, não é, naquele velho normal da gente, todo mundo feliz, realizado. Essa praça aqui, com aquela festa tão esplendorosa do ano passado, todo mundo feliz, realizado, se encontrando, se abraçando, se acarinhando, os amigos estando felizes, comendo, partilhando, conversando, rezando. Essa igreja cheia seria maravilhoso, sim, é verdade. Mas mais maravilhoso aos meus olhos de pastor é ter a graça de não perder nenhum de vocês. É muito mais importante para mim que todos nós nos protejamos, tenhamos saúde e continuemos todo mundo aqui na igreja. Pregar com a igreja vazia, a gente prega e celebra, e por você que está em casa. Mas a minha alegria é de saber que todo mundo está bem, que todo mundo está em paz e que temos sim que agradecer a Deus. Então, nesse dia de hoje, eu rogo ao Espírito Santo de Deus que continue nos ajudando, que continue protegendo a nossa paróquia, que continue protegendo as nossas comunidades, os nossos idosos, as nossas crianças que fazem uma falta tão grande na nossa igreja, que são a grande alegria da nossa paróquia, os nossos coroinhas. Tem deles que já tem mais de 2 meses que a gente não brinca, que a gente não serve a Deus. Muitos já devem até ter crescido um bocadinho, né? 2 meses já dá para ver uma grande diferença de tamanho, mas para nós é importante que façamos essa santa experiência de fé. Que Deus continue sim derramando essas graças sobre nós, me iluminando como pastor, iluminando as autoridades civis do nosso município com as regras criteriosas, sem muito medo, sem celebro, sem muita zoada, mas na tranquilidade, como nós estamos fazendo, aconselhando,
mostrando o melhor caminho para que todo mundo possa vencer e depois a gente festejar feliz e alegres, sem faltar ninguém. Então, mais uma vez eu peço a esse Espírito Santo de Deus que nos visite, que dê paciência a quem já perdeu a paciência dentro de casa, que dê paz às famílias, que proteja a nossa paróquia, que nos dê discernimento para que todos nós possamos chegar aos céus. O meu olhar também se volta para aqueles que esse ano, nesse momento, estariam passando a bandeira de festeiros para mais 3 casais. Mas não se preocupem não. Logo, logo, quando tudo ao normal voltar, nós iremos fazer a nossa quinzena com toda a dignidade. E interpretem de uma forma: Deus quis que vocês continuassem festeiros mais um pouquinho, até o momento que tem que ser. Continuem guardando a bandeira do nosso padroeiro, e Deus quis que vocês esperassem mais um pouco. Ninguém teve a graça de ser festeiro mais de um ano, e vocês tiveram, né? É um dom de Deus, né? Então, que Deus possa nos proteger, que Deus possa nos guiar, que Deus possa nos guardar. Após a missa, nós teremos a carreata. Saia da sua casa, venha receber a bênção, e depois da carreata, venham comungar Nosso Senhor. Sem aglomerar as pessoas, estaremos aqui o tempo que for necessário, para que vocês comunguem em paz e ofereçam pela saúde de todos nós. Lembrem de rezar nas suas orações por mim, para que permaneça de pé, que preciso muito de discernimento, de oração para conduzir a nossa paróquia. Rezem pelo nosso município, rezem pela nossa família e pelo nosso povo. Que assim seja, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Amém.